Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Galera, vamos conferir o slide, conferir o tema da nossa aula de hoje. A gente continua, analisando o artigo de opinião. E hoje a gente vai falar sobre a argumentação no artigo de opinião. Olha aí, na sua tela o slide, deve estar aparecendo. Está aparecendo, tenho certeza. Certo? A argumentação no artigo de opinião. Vamos entender o que é argumentar. Gente, professor, argumentar. Nunca fiz isso na minha vida, professor. Eu argumentar, rapaz, jamais. Isso aí não é para mim, não. Rapaz, o argumento, ele é utilizado sempre nas nossas vidas. Quando você pede... Eu sei que esse tempo de pandemia a gente não está tendo aula em sala de aula, né? Mas quando você pede para o professor, deixa eu ir ao banheiro, o professor diz não. Aí você começa a inventar um bocado de justificativo. Professor, mas eu estou passando por isso, eu não sei o quê, professor, minha bexiga vai estourar, alguma coisa, você está argumentando, certo? Então, na nossa vida, a gente está sempre argumentando. Quando você vai para a casa do amiguinho, né? Aliás, você quer ir à casa do amiguinho lá, passar o dia com ele brincando, não sei o quê, aí você vai e fala com sua mãe, né? Mãe, deixa eu ir para a casa do fulano. Não. Aí você vai argumentar, não, mas mãe, vai acontecer isso e isso lá, vai ter boca livre, não sei o quê, eu vou me divertir a beça, vai o fulano, vai o ciclano, vai o beltrano, e a gente vai brincar aqui só lá. Você está argumentando também, certo? Você até chama argumento de autoridade. Sua mãe não confia em você, você vai, diz fulano, liga, diz aí para o teu pai falar com minha mãe, olha aí, para o pai do fulano que você vai para casa é um argumento de autoridade. Vou deixar de falar, vamos para a prática. Conteúdo de hoje, tipos de argumentos. Artigo de opinião é o gênero textual que a gente está trabalhando, certo? Vamos lá. Imagine essa situação, né? A mãe chega para o filho e diz, você tem que tomar chá de boldo, filho. Não, eu não quero, né? Até porque chá de boldo, quem que quer tomar chá de boldo, hein, rapaz? Chá de boldo, o negócio é forte, hein? Enfim... E aí, veja só, que a mãe diz o que ele tem que tomar o chá de boldo, mas ele vai e diz que não, ele não quer. A criança vai logo e diz que não quer. Remédio para a criança é coisa que não se negocia fácil, certo? Mas a mãe chega com argumento, mas o chá vai melhorar a sua dor de barriga, né? Observem aqui o bonequinho, está até com a mãozinha aqui na barriga que ele está sentindo, né? A barriga dele, olha só, ele está sentindo a dor. Aí ele aceita o chazinho de boldo aí, olha aí. O chazinho de boldo ele vai tomar agora. Rapaz, na garganta, né, o negócio vai ser bom não. Mas depois que ele chega na barriga, vai melhorar aí para ele. A mãe, nessa segunda fala aqui, utilizou um argumento, certo? Olha aqui o argumento da mãe. O argumento dela aqui, certo? Para o filho tomar o chá de boldo. Então, gente, a argumentação não é uma coisa distante da nossa realidade, não. Não pensa que a argumentação sai para esses textos que eu leio na escola. Não, a argumentação ela é necessária sempre na nossa vida. A gente está sempre precisando, né, compartilhar ideias e, às vezes, levar algumas pessoas a pensarem da mesma forma que a gente pensa, né? Quando a pessoa está pensando errado, lógico, né? Ok? Então, isso é necessário no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos seguir. Vamos agora entrar na teoria. Agora é teoria, viu, gente? Fiquem atentos aí. A gente começou leve. Vamos entender aqui o caminho do texto argumentativo. O texto argumentativo, gente, geralmente ele tem uma tese. O que é a tese? É a ideia que se defende. É uma afirmativa suficientemente definida e limitada. Então, é o que ele pensa. É o que o fulano pensa sobre determinado assunto. A gente pode dizer o seguinte, né? Dessa forma. Ah, mas o que ele pensa é correto. Mas às vezes ele tem que argumentar para comprovar, para convencer as pessoas do que ele está dizendo. Olha o exemplo aqui. A violência contra a mulher é um problema persistente no Brasil. Aqui a tese, certo? Ah, professor, mas quem é que vai discordar disso? Eu sei, é uma realidade, é um fato que é bastante urgente, né, ser discutido. Aliás, né, tem que ser discutido, está sendo discutido, mas muitas vezes não está sendo verificado, né? E o que acontece aí é que algumas pessoas, talvez, que não conhecem a realidade, podem discordar. Aí você vai ter que vir com argumentação para isso. Você vai ter que consolidar o que você disse, né? Essa sua tese, a violência contra a mulher é um problema persistente no Brasil. Aí entra a função dos argumentos, que é o que a gente vai estudar hoje. Vocês já estudaram tese, então a gente vai estudar hoje argumentos, certo? A gente vai focar aqui. E nas estratégias argumentativas. Mas vamos primeiro para os argumentos. O que é o argumento?
é a justificativa para a tese. Geralmente, pergunta-se por que em relação à tese defendida. Então, é como se a gente perguntasse assim, por que a violência contra a mulher é um problema persistente no Brasil? Você faz essa pergunta e agora você responde com o seu argumento. Qual é o argumento? Olha o exemplo aqui. Isso porque a mulher é subjugada em várias esferas da sociedade, especialmente no lar. Aí você trouxe um argumento, você está dizendo justamente que a mulher, aliás, a violência contra a mulher é um problema persistente no Brasil. E isso ocorre porque ela é subjugada em várias esferas da sociedade, especialmente no lar onde ela mora, certo? Olha só, porque quando a gente fala de outros casos de violência, a gente inclui também dentro desses casos a violência geral, né, que também é outra realidade alarmante no Brasil. Mas quando a gente observa alguns casos de violência contra a mulher, onde não era para se observar, a gente vê que essa pauta ela é muito mais forte do que a gente pensa, né? Então já não é para ver casos de violência geral, ainda mais dentro do lar. E aí você pensa assim, professor, tudo bem, é verdade, eu concordo, estou começando a concordar. Mas cadê a prova disso? Cadê a prova de que realmente a violência no lar, ela ocorre muito? Quem diz que às vezes a mulher não é assaltada e termina o bandido agredindo ela, no caso de violência mais geral, no meio da rua? Será que não é maior esses casos? Não, calma, vamos ver aqui. Onde entra a estratégia argumentativa. A estratégia argumentativa, ela se dá por meio de exemplos, de dados estatísticos, de evidências, de fatos históricos, citação de autoridade no assunto. Como assim, professor? Exemplo. O exemplo é um fato que ocorreu, é um caso que aconteceu e você pode citar, mencionar, certo? Há geralmente casos com famosos, e aí torna um assunto bem mais evidente. Mas não quer dizer que só aquele caso aqui ocorre, né? O problema da violência contra a mulher não é um caso remoto aqui e acolá, não, é um caso persistente e recorrente. Então, os exemplos mais famosos, né, servem como talvez uma amostra, né, uma amostragem de casos bem maiores que não são conhecidos. Os dados estatísticos, aí já é aquela numeração, né? Aparece porcentagem, né? 50, 60, 70, 80, 100%. Evidências, né? Quando você traz, né, a pauta, algum material evidente disso, né? Alguma comprovação evidente. Não é somente número, não é somente exemplo, né? Mas alguma evidência disso, né? E fatos históricos, a gente pode citar toda a contribuição histórica para isso, né? Por exemplo, a pouca participação da mulher nas esferas profissionais, na esfera política, em outras esferas também, certo? E por último, a citação de autoridade no assunto. Alguém de dentro da justiça, alguém que conheça os dados, que observe as leis, que conheça a elaboração das leis, alguém que faça parte do sistema de segurança pública, né, que está por dentro do assunto, pode falar com mais respaldo sobre isso do que a gente com o nosso achismo, né? Tem pessoas que dizem, não, a violência contra a mulher não é isso tudo que dizem por aí, não. Mas aí vem alguém com respaldo, que trabalha em delegacias, que está à frente de todo o sistema e que vê que não é desse jeito que funciona. E diz, olha, os números são alarmantes, né? Como, por exemplo, uma vez eu fiquei assustado com roubos de veículos, né? Eu penso que a gente vê o fulano que, às vezes, um amigo que bota lá no WhatsApp ou no status do WhatsApp ou do Instagram, carro roubado, né? E aí eu pensei assim, não, deve ser assim, a gente pensa que é 1 ou 2 carros que acontece. Um amigo uma vez teve esse fato, né, esse infeliz fato contra ele, e aí ele foi na delegacia. Quando ele chegou na delegacia, né, disseram assim, olha, o seu carro agora é o 46º a ser roubado só hoje, durante este período do dia, né? Ou seja, ainda vai haver mais carros roubados durante o período do dia. Olha, quem está por dentro do assunto tem mais respaldo para falar. A gente às vezes vê só um amigo compartilhando isso, né? Infelizmente, a gente pensa que foi 1 ou 2 carros roubados no dia. Mas só naquela delegacia de polícia, num turno do dia, já tinham sido registrados mais de 40 carros roubados. Para você ver como é alarmante o dado aqui em Teresina, certo? Enfim, então para concluir aqui, olha, ele vai citar, né, a estratégia dele argumentativa. Segundo o site Jus Brasil, aí ele mostra, né, quem é que está divulgando isso, diz o seguinte, 70% das mulheres são violentadas em suas próprias residências pelos companheiros, marido, namorado ou ex-marido.
Então veja que agora ele traz o dado estatístico, né, associado até à autoridade também, né? Não chega a ser uma opinião, mas chega à autoridade. Ele diz quem foi que divulgou esse dado, né? 70% das mulheres são violentadas em suas próprias residências. Pronto. O que foi dito aqui, a tese, né, a ideia, agora é suficientemente comprovada, né, pelos argumentos, defendido e comprovado, e capaz de convencer quem pensa ao contrário. Quem dizia assim, não, isso é besteira, rapaz, que fazem nas redes sociais, o pessoal aí fazendo... Quando vê isso daqui, já pensa melhor, rapaz. Não é bom eu sair dizendo por aí que é o povo inventando, é a mídia inventando, não, porque tem dados, tem comprovações, tem pessoas de respaldo falando sobre esse assunto, e eu com meus achismos aqui. Então, o texto argumentativo, ele serve para isso, para você justificar, explicar, convencer, certo? Persuadir e comprovar determinadas ideias que você tem, né? É por isso que a tese é justamente isso, é a ideia que se defende. Você tem uma ideia e você está defendendo ela, isso é a sua tese, ok? Tipos de argumentos, aqui vai ser rápido, já já a gente vai chegar na nossa atividade. Aqui eu não trouxe os exemplos em si, vocês podem conferir isso no livro com os professores de vocês, senão a nossa aula ia ser muito longa aqui na TV e o nosso tempo é pouco, a gente vai na prática ver esses tipos. Mas tem o de causa e consequência, né, em que se apresentam os aspectos, fatos, agentes causadores do problema, né? Quando a gente observa que há um porquê daquilo ocorrer, certo? É um argumento de causa e consequência, ok? Aquele exemplo bem simples de causa e consequência, as ruas estão alagadas, porque há falta de saneamento básico, né? E choveu muito ontem na cidade. Então a gente tem duas causas aí. Tem uma causa que é justamente da chuva, que foi muito grande. Tem outra causa, não há um saneamento básico necessário para o escoamento da água, e aí terminou gerando um problema, né? As ruas alagadas. Exemplificação, citam-se exemplos que figuram como modelos a serem aplicados à tese, né? É quando você vai atrás, né, de algum exemplo que aconteceu, no caso lá da violência contra a mulher, né? Quando você pega aqueles exemplos de famosos, né, atores, enfim, e traz para o seu texto. Argumento de autoridade, citam-se autores renomados e especialistas no assunto. Você não pode citar você mesmo, né? Segundo Janjão da Silva, não pode fazer, não é por aí o caminho, né? Também não pode inventar alguém, você tem que citar alguém conhecido sobre o assunto, né? Um médico, ou um advogado, ou um policial, um delegado, ou um secretário de segurança pública, quando se trata do caso de violência contra a mulher, certo? Dados. Os dados apresentam-se dados comprobatórios para uma tese, né? Citar dados somente quando realmente forem verídicos e apresentar a sua fonte. Foi o que a gente observou ainda agora, né? A fonte do dado, olha só, o site Jus Brasil é a fonte e aqui o dado, 70% das mulheres são violentadas em suas próprias residências. Aí alguém que for querer pesquisar vai colocar lá, Jus Brasil, violência contra a mulher nas residências. E vai achar, a internet ela acha tudo mesmo. Continuando. E o histórico, né? Usa-se um fato histórico para introduzir o que será tratado a fim de dar maior significação ao que ocorre na atualidade. Você vai pegar um fato histórico e você vai dar significação. Olha, a violência contra a mulher ela não começou de hoje. Ela começou de um comportamento na sociedade que foi se reproduzindo, foi ganhando mais força e agora chegou onde a gente está vendo esse estado alarmante, né, de violência. Então a gente observa que o fato histórico muitas vezes explica, né? É aquela velha máxima da história. Por que a gente estuda história, né? A gente estuda o passado para compreender o presente e melhorar o futuro, certo? Então o fato histórico ele serve para isso. Você quando traz um fato histórico para um tema como esse, você está entendendo o presente, né? E no seu texto você pode apresentar soluções para melhorar o futuro, ok? Beleza? Vamos à prática. Vamos praticar agora. Vamos ver como é que isso ocorre na prática. Fazer a leitura aqui. Não vou colocar o zoom também não, viu gente? Eu creio que esteja boa a visualização aí para vocês. Aqui é um texto sobre a bateria do seu celular pode estar deixando pessoas sem água no Atacama. Atacama é um deserto, né? O deserto do Atacama é uma região, não é nem só o deserto, mas é uma região no Chile, né? Um país aqui próximo ao Brasil, no continente sul-americano. A gente pensa que deserto só tem lá na África, né? Mas tem deserto aqui também no continente sul-americano.
É o caso do Atacama. Lítio é extraído no Chile para produzir baterias, mas a que custo para o meio ambiente e as comunidades locais? É a pergunta. Veja que dentro aí da manchete do artigo dele, ele já está colocando a tese dele, né? Que o lítio, né, é extraído no Chile para produzir baterias, mas a que custo para o meio ambiente, né? A tese dele se expressa por meio dessa pergunta aí. E aí ele começa o texto. O lítio, metal macio, de coloração branco-prateada, é usado na fabricação de baterias para smartphones, laptops e carros elétricos. A demanda disparou nos últimos anos. A produção global triplicou desde 2005, chegando a 85 mil toneladas em 2018, segundo o Serviço Geológico dos EUA, né, Estados Unidos da América. O Chile é o segundo maior produtor mundial de lítio depois da Austrália. Para extrair o lítio, os mineiros bombeiam a salmoura até a superfície e deixam evaporar ao sol, resultando no carbonato de lítio. Os dois principais importadores globais são a China e o Japão. China com 24% e o Japão 22%. Esse sal pode então ser transformado em lítio metálico. Embora haja preocupações contínuas sobre o impacto que a extração de água salgada está causando no ecossistema mais amplo, incluindo as denúncias de que as lagoas de água salgada dos flamingos estão secando, a questão mais urgente é que as empresas de mineração também estão acessando reservas de água doce. Eles precisam da água doce para limpar as máquinas de tubulações e também para fabricar potássio, produto derivado da salmoura, que é usado como fertilizante. Diego Hernandes, presidente da SONAMI, Sociedade de Mineração Chilena, afirma que a quantidade de água doce usada pelas empresas de lítio é insignificante, mas ele concorda que todos os níveis de água devem ser melhor monitorados pelas autoridades. E aqui a gente encerra a leitura do texto. O texto, gente, ele está falando basicamente sobre o lítio, né, que é um material químico, mais especificamente um metal, utilizado para a produção, né, de baterias, para celulares, né, para computadores e até carros elétricos. E está falando que essa produção cresceu, é o que ele fala no primeiro parágrafo, certo? Vamos parágrafo a parágrafo. Então, no primeiro parágrafo ele fala do lítio e que a produção dele cresceu. No segundo, ele fala quem é que produz muito lítio. Em primeiro lugar é a Austrália, é o país número 1 em produção do lítio, e o Chile é o segundo lugar, né? Só que no Chile é onde está ocorrendo prejuízo, na Austrália não está ocorrendo prejuízo, no Chile é que está tendo prejuízo maior. Por quê? Aí ele fala que como é que acontece o processo de extração do lítio, né? Os mineiros, eles bombeiam, né, essa salmoura lá do mar até a superfície e deixam evaporar o sol, né? E aí até resultar no lítio. É todo um processo aí físico-químico. Os dois principais, aí fala dos importadores, né, os compradores, que é a China e o Japão, né? Que são os que fabricam muitos produtos assim de tecnologia, né? Tem uma produção em massa lá na China e no Japão de celulares, computadores, tablets e muitas coisas que usam esse tipo de bateria, certo? E aí ele fala que o sal pode ser então transformado em lítio metálico. Aí ele continua, né? Embora haja preocupações contínuas sobre a extração de água salgada, ele também coloca que também é uma preocupação em relação à extração de água doce, porque os mineiros estão utilizando essa água doce, né, para um tipo de manutenção dos equipamentos que eles utilizam para extrair o lítio, certo? Então, além da água do mar, que é prejudicada na extração do lítio, a água doce próxima à região também está sendo utilizada para a manutenção dos equipamentos, certo? E aí, o que está acontecendo? Lá nesse local, a água, tanto salgada como também a doce, está acabando, né? Está sendo um pouquinho remida, certo? Por fim, entra aí esse Diego Hernandes. Esse senhor Diego Hernandes, ele é presidente dessa associação chamada SONAMI, né? É uma sociedade de mineração chilena, ou seja, ele está do lado, é necessário entender isso,
que ele está do lado, né, dos mineiros que extraem lítio, das empresas que extraem o lítio, certo? Ele não é um ambientalista. Se fosse ambientalista, ele ia talvez chegar com uma opinião um pouco diferente. Mas ele pondera um pouquinho o discurso dele. Ele vai e diz o quê? A água doce usada pelas empresas, né, de lítio é muito pouca, que ele está dizendo, é insignificante. Então não precisa se preocupar com isso. Mas ele concorda, né, que deve ter uma monitoração, né, um monitoramento, melhor dizendo, um monitoramento das autoridades em relação a essa extração de água, certo? Pronto, a gente dissecou aqui o texto. Gente, artigo de opinião é desse jeito, tem que analisar o texto ponto a ponto, certo? Entendido o texto, nós vamos agora às questões. A primeira questão, no último parágrafo, o autor utiliza uma estratégia argumentativa baseada em opinião de autoridade, dados estatísticos, exemplificação ou fato histórico. Presta bem atenção. Opinião de autoridade, dados estatísticos, exemplificação ou fato histórico. Um desses quatro. E ele se reporta ao último parágrafo, certo? No último parágrafo, você vai ver qual foi a estratégia argumentativa do autor. 30 segundos para vocês, valendo! Pronto, galerinha, deu tempo, hein? Olha aí, vocês repararam o último parágrafo? E aí, qual foi a estratégia argumentativa? Ele utilizou uma opinião de autoridade, dados estatísticos, exemplificação ou fato histórico? No último. Galera, quem respondeu a letra A, acertou. Já acertou, certo? Ele utilizou uma opinião aí dessa autoridade. Esse senhor Diego Hernandes, que é o presidente da Soname. Alguém chega e diz, alguém que veio, está passando por perto e diz, olha, os mineradores estão utilizando água doce, é bom ver lá, verificar esse negócio. Quem está por dentro do assunto, que é ele, que é presidente dessa sociedade, né, de minério, de extração de lítio, ele diz, olha, realmente eles usam a água, mas eles usam moderadamente. Se for verificar o nível de água que é utilizado, é insignificante, é o que ele colocou. Mas é claro, a gente acata o que estão dizendo, a gente acata a reclamação e a gente vai ver uma possível verificação do fato, certo? Então é uma opinião da autoridade. Só você vê que, estão fazendo coisa errada ali, mas tem que ver se isso realmente está errado, se está dentro ou não da lei, enfim. E essa autoridade coloca isso como se ele está meio que ajeitando aí, né? Dizendo que não é desse jeito aí. Não é dado estatístico, nem exemplificação, nem fato histórico. Veja que não há um fato, né, sendo exemplificado, algo parecido. Nem dado estatístico também, não há nenhuma numeração, nenhum percentual. E fato histórico muito menos, né? Nada que ocorreu antes para justificar o hoje. Beleza? Vamos à segunda questão. A tese sobre a alta produção de lítio causar escassez de água se sustenta por meio de qual trecho? Olha, ele diz o seguinte, a alta produção de lítio, né, está causando escassez de água lá no Atacama. É a tese dele, é a ideia dele, é o que ele está defendendo. Estão produzindo tanto lítio que já estão até prejudicando, né, os níveis de água. Onde é que essa tese, que a produção de lítio está, né, sendo alta? Onde é que a gente pode observar? Qual o trecho que justifica ela, né? Sustenta ela. É o caso aqui. Sustentar, gente, é você dar justamente a comprovação, é o argumento para a tese. Ok, letra A. A produção global triplicou desde 2005, chegando a 85 mil toneladas em 2018. B. É usado na fabricação de baterias para smartphone, laptops e carros elétricos. C. Os mineiros bombeiam a salmoura até a superfície e deixam evaporar ao sol. D. A quantidade de água doce usada pelas empresas de lítio é insignificante. Beleza? Então,
está aqui os os 4 trechos, vocês vão analisar. Mais uma vez, os 30 segundos para vocês. Valendo! Pronto, galerinha. Deu tempo, hein? Vamos lá. Gente, ele está dizendo que a produção de lítio, ela está tão grande que começou a prejudicar, né, a quantidade de água em um determinado lugar, mas especificamente na região ali do Atacama, no Chile, certo? E onde é que a gente pode perceber que isso é verdade? Que está tendo uma alta produção de lítio, até que essa alta produção prejudique, né, o meio ambiente. Na letra A, gente, a produção global triplicou desde 2005, chegando a 85 mil toneladas em 2018. Ou seja, no mundo todo está sendo produzido muito lítio, né? Certo? Por causa justamente dessas demandas por esses aparelhos. Desde 2005 a internet ela não era tão popular, eu posso dizer assim, né? Ou tão acessível. Ainda hoje há alguns problemas de acessibilidade. Mas hoje, né, celular, se você for ver, quase todo mundo tem, certo? Alguns que talvez não tenham, ou são crianças ainda bem novas, ou por uma questão financeira, ainda uma questão econômica. Mas quando você vê que alguém não tem, por outro lado, outro alguém tem 2 ou até 3 celulares, né? Então veja só como isso tem aumentado, né, a produção de baterias de celular, de computadores, de produtos de tecnologia e no caso de lítio também, né? E isso mostra o que para a gente? Isso revela que essa alta produção de lítio, né, pode gerar prejuízo ao meio ambiente. No caso, o que ele apresenta um dos prejuízos é a escassez de água. E é o que ele cita lá no início do texto. Belezinha? Vamos conferir o gabarito, olha aí. Letra A nas 2 questões. Tranquilo, galera? Então, por hoje é só. Obrigado e até a nossa próxima aula, hein? Valeu!